Bom Bom dia, dia. Carol, tudo bem? Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês. Cláudio já está aqui com a gente. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar então, né? Bom, primeiro, queria dar bom dia a todos. Agradecer a parceria da Folks. Cláudio, como sempre, um parceiro da ANAP há muitos anos, né? Antes de mim até. É verdade. E, e a Folks aí tem sido uma peça importante, né, na área de tecnologia do país. E com muita satisfação, hoje a gente apresenta um estudo feito pela ANAP, com a metodologia utilizada pela Focus, que o Cláudio vai apresentar um pouquinho mais a fundo. Mas antes de a gente iniciar, só me apresentando, eu sou o Thiago, eu sou diretor de gestão em projetos aqui da ANAP. É, e a ANAP, para quem não conhece, é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. A gente é uma associação que reúne os principais hospitais privados do país. Temos hoje por volta de 200 hospitais e, e para ser um hospital ANAP, ele precisa ter alguns critérios, como por exemplo, para ser um hospital titular ANAP, ele precisa ter ou acreditação ONA nível 3 ou uma acreditação internacional. É, então, isso faz com que esses hospitais ANAP que estão dentro dessa amostra, desses 200 hospitais, são os principais hospitais do país, que já têm uma preocupação com qualidade, também com segurança e faz outras coisas que a própria certificação exige. Então, a ideia aqui, quando a gente fez essa pesquisa, a Focus já faz essa pesquisa, acho que o Cláudio vai explicar um pouquinho mais, é a gente ter uma amostra de um recorte um pouco mais seleto de hospitais, né? Hoje a ANAP reúne os principais hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês, Grupo DOR, os grandes grupos, Grupo Cora, Grupo Atena. Então, a gente reuniu uma parcela seleta de hospitais privados, os principais hospitais do país, os maiores, para a gente poder comparar com a média nacional, e daí a gente teve alguns insights. Então, tem alguns pontos importantes, eu vou só abrir para o Cláudio se apresentar, para quem não conhece ele, e aí eu já faço minha introdução aqui dos principais pontos, Cláudio, que me chamou a atenção nessa pesquisa, e aí a gente escuta um pouquinho de ti, de como que você enxergou tudo isso que a gente fez. Muito bom. Tiago, obrigado. Primeiro, de fato, agradecer à ANAP por essa iniciativa de ter uma análise de maturidade digital dos hospitais associados à ANAP, né? A gente sempre, como Folks, a gente vem trabalhando em mostrar quais são os principais caminhos para que uma instituição seja mais digital. E é de longa data, de fato, a nossa parceria com a ANAP. Eu tive o privilégio de secretariar o grupo de tecnologia da ANAP. A ANAP tem vários grupos de trabalho, né, Tiago? Você pode depois explicar um pouquinho. E esses grupos de trabalho na área de tecnologias, eu tive envolvido desde o seu início, e aí sempre colaborando com a ANAP, como parceiro ANAP em si, como Folks, parceiro ANAP, nos eventos de alta qualidade que a ANAP realiza. E ano passado, a gente juntos, conversando, eu, Tiago, e todas as lideranças da ANAP, vendo como é que nós conseguimos direcionar melhor a evolução digital dos hospitais ANAP e dos demais hospitais. Afinal de contas, os hospitais membro ANAP são hospitais que são referência no país. A ANAP, ao longo da sua existência, conseguiu reunir grandes lideranças oriundas desses hospitais para fazer belíssimas discussões com encaminhamentos concretos, né? Então, até o mesmo grupo de tecnologia da ANAP criou, acho que ainda em 2015, mais ou menos, o que a gente chamou de diretrizes de TI para hospitais privados, né, o caminho para o hospital digital. Depois criou o manual sobre segurança da informação. Depois a ANAP também publicou outros manuais, LGPD, etc. Então, eu fico muito feliz, Thiago, de estar aqui com você fazendo o lançamento oficial desse estudo feito pela ANAP com metodologia da Focus e que já já nós podemos aqui compartilhar os seus principais resultados. Aí, pessoal, que vocês estão conectados, no final também a gente coloca o link aqui para vocês fazerem um download deste documento, né? E depois também vai estar oficialmente disponível no site da ANAP como um dos grandes documentos. Aliás, quem não ainda acessou o site da ANAP e procurou
os documentos que tem lá, vários estudos, estudos sobre qualidade assistencial, né, estudos sobre RH, tem o Observatório ANAP, né, que tem muitas coisas importantes, é uma leitura obrigatória para quem está na área de saúde. Então, tem muitos materiais de alta qualidade aí da ANAP. Mais um entrando no ar aqui, Muito Tiago. bom, muito bom. Cláudio, bem colocado. Na ANAP a gente tem muito documento disponível, tá, e aberto. A gente tem discutido muito inteligência artificial, Cláudio, na ANAP, porque a gente entende que essa é uma dor dos nossos hospitais e uma tendência. E a gente já soltou uma pesquisa recente sobre que abordava um pouco de inteligência artificial na assistência, que a gente fez em parceria com a Volters. A gente fez uma pesquisa de IA há 2 anos atrás, que a gente lançou no Conap, mas primeira vez que a gente faz uma voltada à segurança, né, da tecnologia, e isso é um ponto importante. É, eu tive a oportunidade de estar em Israel no final do ano passado, e agora no começo do ano no Canadá, e é interessante que, por natureza, esses dois países que são fortes em segurança e tecnologia, eles falam muito disso. Aqui, quando a gente visita um hospital no Brasil, culturalmente, a gente não tende a falar disso, a não ser que isso seja provocado. Então, é um tema que precisa ganhar força. Tivemos alguns casos de alguns hospitais, inclusive a ANAP, que tiveram problemas de invasão, né, ano passado, que tem um impacto muito forte para a marca e é um risco muito grande. Qualquer avaliação de risco hospitalar hoje, né, é um risco à tecnologia, porque a gente não fala muito disso. Então, cada vez mais são dados sensíveis, LGPD, e cada vez mais a gente tem também essa questão da segurança. Então, já para a gente iniciar e sem tomar muito tempo, aí, Cláudio, eu só queria destacar alguns pontos que eu achei interessante na pesquisa, que eu acho que vale aqui para você ter essa chave para iniciar com a tua apresentação sobre a pesquisa. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção é, é a amplitude. E como eu falei, a ANAP tem 200 hospitais, a gente tem hospitais em todo o país. Desde do portal de Rio Grande do Sul até o Acre, a gente tem todos os estados têm pelo menos um hospital ANAP privado, e geralmente os principais hospitais daquela região estão dentro do ambiente ANAP. Então, por ter uma diversidade muito grande, a gente imaginou que ia ter uma divergência, uma amplitude de maturidade. E a primeira coisa que a gente identificou na pesquisa, a gente tem lá de 22% do índice, né, até 88%. Ou seja, a gente tem uma amplitude muito grande. Eu posso entender daqui que a gente tem, e eu queria ouvir de você, que a gente tem muitos hospitais que estão bem avançados e vários outros hospitais que estão bem atrasados ainda nessa questão de segurança, ainda precisa desenvolver. Essa é uma coisa que eu queria que você colocasse. Também que a gente como hospitais ANAP, estamos em 10 pontos percentuais acima da média brasileira. Também é um dado esperado, porque os hospitais privados e os grandes hospitais do país com certeza tem mais recurso para investir nisso, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quanto é esses 10%, quanto isso representa. É uma quantidade significativa. E por último, que chamou muito minha atenção, mas não é uma coisa que também é uma novidade, é que existe uma dificuldade nos hospitais ANAP, e imagino que no cenário nacional, na capacitação. Então, um índice muito baixo, acho que de 34%, se não me falha a memória na pesquisa, com relação à capacitação. E eu sei aqui, pelo nosso ambiente ANAP, que a gente tem uma dificuldade de mão de obra, dificuldade de encontrar conteúdo de qualidade também, e por ser um tema que a gente ainda não tem tanta energia aplicada nisso, quando a gente fala no cenário dos hospitais. Então, dando esses três inputs aqui, eu passo para ti, para a gente ouvir um pouquinho da sua percepção da pesquisa. E eu não sei também se você tem essa percepção de quanto, nessa amostra de hospitais seletos do Brasil, quanto que isso, comparado ao nível internacional, é, é ruim ou bom. Porque eu tive a sensação, principalmente em Israel, que é um país muito forte com a cibersegurança, que lá eles falam muito disso e a todo momento. Nos hospitais públicos, basicamente a saúde é um pouco diferente da nossa,
mas eu vejo que lá existe naturalmente uma tendência a falar muito mais sobre isso e parece muito mais envolvido. Então, se você tivesse como comparar um pouquinho como que é a relação ao mundo, acho que seria interessante. Estou vendo vários hospitais da ANAP aqui se manifestando, então acho que muita gente vai se enxergar aqui nessa pesquisa. Isso aí. Muito bom. Aliás, quem ainda não tiver respondido, e eu vou explicar sobre o método é o Índice de Maturidade Digital da Focus, né? E está aí feito convite, seja hospital ANAP ou não, pode entrar e responder. É uma avaliação autoguiada, né? E que vocês podem receber também os seus resultados. Aí, Tiago, respondendo até o ponto que você trouxe, nós, Brasil versus o mundo, onde estamos, né? Em maturidade digital, em evoluções, em inovação digital na área de saúde. A gente fez um estudo há uns 3 anos comparando o Brasil com outros países da América Latina, usando o mesmo índice, tá? E a gente ficou muito melhor posicionado do que os demais países. Quem ficou ali em segundo lugar foi Colômbia, Argentina, né? E aí os outros, tá? Então isso representa o Brasil como uma liderança na área de transformação digital em saúde, tá? Isso concretamente através de dados estudados. Nós versus Estados Unidos, sim, temos ali um gap comparado nós com os hospitais americanos que investiram muito, não só no núcleo ali, que é o RIS, o ERP, o prontuário, né? Mas eles investiram em várias outras coisas, em sistemas de saúde integrados, tendo o hospital como um elo de ligação, como é no setor público aqui no Brasil. Então, Brasil comparado aos Estados Unidos, nós estamos atrás. Brasil comparado à Europa, aí depende do país, né? Você tem países muito avançados. Ano passado, a gente viu muita coisa da França e da Itália, assim como também da Inglaterra, mas nos surpreendeu os hospitais alemães. Eles estavam muito atrás, até por uma pesquisa da RIMS, né? Vocês sabem, a Focus é o parceiro oficial da RIMS para a América Latina, e a gente tem trabalhado muito nisso, e um dos estudos que a RIMS publicou tem a ver com essa divergência. A Ásia é muito grande, então você tem ilhas de excelência mesmo. Você tem, por exemplo, o Samsung Medical Center, é um hospital da Coreia do Sul que é extremamente avançado, é 4 estrelas, desculpe, 5 estrelas em 4 modelos da RIMS, então eles são estágio 7 da RIMS em 4 dos modelos de maturidade que a RIMS tem, né? Então, tem ali várias ilhas de excelência. Então, eu diria que nós estamos bem no caminho, tá? E os hospitais ANAP estão um pouco mais à frente, sim, como você falou, esperado, porque são hospitais que têm investido de maneira geral para se tornar cada vez mais eficientes, mais seguros e com seu diferencial competitivo, que é o que a transformação digital acelerada pela IA oferece, tá? E olha o que eu estou usando aqui, a transformação digital acelerada com IA, né? A Boa, gente muito está bom, agora muito bom. juntando as coisas, tá bom? Vamos falar um pouquinho desse estudo, gente. Ele já está disponível, depois a Carolina vai mandar aqui o link, tanto no site da Focus, como também no site da ANAP. Carolina, eu estou sem como compartilhar minha tela, se puder liberar aqui, eu já compartilho e vou mostrar o estudo. O que é que eu vou me concentrar aqui para manter o dinamismo da minha conversa com o Tiago e com vocês? Eu vou mostrar a metodologia, os nossos principais achados, a comparação da ANAP versus outros, né, outros segmentos e outros hospitais, e aí a gente depois entra para debater com o Tiago e com vocês, tá bom? Então, vou aqui compartilhar a minha tela. Muito bem. Estão vendo agora aí o mapa da maturidade vital dos hospitais ANAP, tá? Essa parceria aí da ANAP com a Focus, onde a ANAP realizou a pesquisa e nós cuidamos do método. Todos os resultados, quero dizer isso com muita clareza, os resultados individuais de cada um dos hospitais avaliados não foram compartilhados com a Focus, tá? Porque isso era critério de privacidade e confidencialidade da ANAP. Os hospitais que responderam podem entrar em contato conosco, que a gente aí sim, com autorização de quem respondeu, do dono da informação,
a gente vai conseguir debater sobre isso. Mas isso é uma base anonimizada que a ANAP deixou, então, que a gente pudesse analisar sem a identificação dos hospitais, tá? É, Esse documento, ele é... só Sim, fazer perdão, o Tiago. disclaimer aqui, Claudio, se alguém quiser ter mais detalhes sobre a pesquisa que respondeu, pode nos procurar aqui na ANAP que a gente encaminha com a Folks esse contato, tá? Bom, esse documento é composto de 7 blocos, tá? E eu vou passar pelos principais itens aqui, né? Sobre a pesquisa, sobre a ANAP, sobre a Focus, nós já falamos. Queria aproveitar, acredito que a maioria nos conhece, mas nós somos uma empresa de consultoria focada em saúde digital. Nossa missão é fazer a transformação digital acontecer. E a gente tem aí 4 verticais que definem a estratégia digital, os processos, né, faz a transformação digital acontecer através da gestão da transformação, gestão de projetos, gestão da mudança, o escritório de transformação digital. E aí os hospitais mais avançados podem passar pela certificação da RIMS, né, e aí ter um processo de acreditação voltado ao hospital digital. E a gente contribui muito exatamente o que a gente está fazendo agora, a parte de pesquisa e tudo mais. E recentemente iniciamos uma área de cibersegurança, tá? Aí o comentário inicial também do Tiago faz todo sentido. Bem, como é que a gente avalia a maturidade digital? O que é isso, né? Não é simplesmente dizer assim, eu comprei um sistema e coloquei para rodar. Isso não é só ser digital, tá? Ser digital é muito mais amplo, envolve desde sim sistemas e aplicações, envolve serviços digitais por natureza, como serviços de telemedicina, envolve jornadas digitais dos médicos, dos pacientes, etc. E é essencial que a gente tenha uma base tecnológica, uma base de governança, uma base de competência digital para que a gente seja maduro digitalmente. Então, entendo que avaliar a maturidade digital é sempre multidimensional, tá? E tem diversos meios para fazer isso. O meio mais simples que a gente tem utilizado e realizado nessas pesquisas é o Índice de Maturidade Digital, que tem uma sigla em inglês chamada Digital Maturity Index for Healthcare, que é o DMIH, e é justamente esse método que nós aplicamos aqui. E como já bem colocou o Tiago, os destaques dessa pesquisa são uma maturidade digital de 0 a 100%, de 56%, uma grande amplitude dos resultados, uma parte muito forte, que é a parte de infraarquitetura e segurança, muito que trabalhar em inteligência artificial, internet das coisas, telemedicina, tá? E depois mostrando se a ANAP está à frente e a gente tem que trabalhar muito em fortalecer a integração das áreas e ter governança digital. Os hospitais ANAP são muito também reconhecidos pela sua governança corporativa e aqui a gente está falando em governança digital. Bom, o que mais? Então, nós temos o método principal, né? Ele é o Índice de Maturidade Digital, é esse daqui. Ele é composto por 2 grandes dimensões, que é a dimensão da adoção da tecnologia e a dimensão da preparação para ser digital, preparação da instituição, tá? E nós subdividimos ainda em 5 domínios, que estão aí representados. Esses domínios são compostos por subdomínios, que têm perguntas que variam de 1 a 5. Então, quando se responde ao questionário padronizado de avaliação do DMI, ele sempre passa por todos esses domínios e subdomínios com questões com 5 alternativas, onde a alternativa 1 é baixíssima maturidade e a alternativa 5, alta maturidade. E a gente vai investigando vários aspectos, tá? Esse índice nós temos desde 2019, avaliando mais de 600 hospitais na América Latina, da mesma maneira, com o mesmo questionário, e ele foi evoluindo. Essa aqui é a versão 3 do índice, tá? Por quê? Porque a tecnologia muda. Aí, Tiago, vou dar um exemplo para você. Ó. Na versão 2, tinha uma alternativa que falava de IA. Na versão atual, versão 3, eu
criamos 3 subdomínios dedicados à IA, pela importância que a IA tomou no nosso segmento, tá? Então, esse arcabouço geral aqui do método nos permite comparabilidade entre diferentes instituições, comparabilidade ao longo do tempo, tá? E ele é ótimo porque ele é ao mesmo tempo amplo, mas ele não aprofunda, porque é uma autoavaliação ou é uma avaliação guiada. Muito frequentemente a gente faz avaliações que é uma entrevista para confirmar o entendimento de quem está respondendo, etc. Tem esses 2 mecanismos. Mas eu não visito a instituição, nós não visitamos os hostais ANAP, foi uma resposta deles, né? Isso é parte do método. Por isso que quando a gente está falando em avaliar a maturidade digital, a gente tem várias camadas de avaliar, tá? Então, esse é o DMI que, uma vez respondido, nós conseguimos obter um percentual de maturidade digital. E aí tem o percentual geral, o índice geral, tem um percentual por dimensão, por domínio e alguns recortes específicos de subdomínios. E também a gente costuma categorizar as instituições em escalas evolutivas, que vai da escala aqui tradicional, tá? Onde o índice de 0 a 25 se posiciona na etapa de evolução, sofisticação e inovação. Vejam que os hospitais ANAP, em média, estão na etapa de sofisticação. A gente fez um outro recorte interessante também, que é dividir os hospitais em quadrantes. Eu já mostro o quadrante de onde estão posicionados os hospitais ANAP. E é legal porque você consegue ver que tem o quadrante dos iniciantes digitais, os planejadores, tá? Tem ainda o quadrante dos líderes digitais, tá? E aqueles que adotam tecnologia mais precocemente. Então, esses 4 quadrantes que é interessante de ver que há uma jornada de quem é iniciante e vai na diagonal chegando até o quadrante dos líderes digitais, tá? Então, esse é o método, e a gente aplicou esse método numa amostra de hospitais ANAP, tá? Uma amostra que, somada a quantidade de leitos, né? Você tem aí, só de leitos de UTI, né? São mais de 1.740, tá? E tem, então, um volume bastante significativo quando somadas as capacidades desses hospitais avaliados, ok? Lembrem também que a Folks lança um documento parecido com esse, que é o mapa da transformação digital dos hospitais brasileiros, o mapa geral, se é ANAP ou não, está ali naquele segmento, tá? Focando novamente em ANAP, ANAP em média de 0 a 100%, em média os hospitais tiveram aqui 56,3% de índice de maturidade digital. E como eu expliquei, são 2 grandes dimensões, e depois subdividido em domínios, tá? Essas dimensões, o que me chamou muita atenção, pessoal, é esse equilíbrio. Fiquei muito feliz de ver esse equilíbrio, porque isso demonstra que as instituições sim estão adotando tecnologias digitais, mas elas estão se preparando para ser digitais, tá? Então, as 2 grandes dimensões estão muito equilibradas. Isso mostra que a progressão da maturidade digital ela é sustentável no horizonte planejado dos hospitais ANAP, tá? Isso é diferente de acordo com a amostra. Tem a amostra, por exemplo, 2023, quando a gente fez o geralzão, tinha aqui mais adoção do que preparação. 24 se equilibrou um pouco mais, espero que isso se mantenha assim, tá? Agora, vamos aqui um overview rápido sobre alguns resultados, tá? Daquilo que a gente ainda não falou. Mas antes eu gosto muito esse quadrante aqui. Eu gosto muito desse material, pessoal, porque tudo isso nasceu numa tese de doutorado, minha tese de doutorado. Eu gosto sempre de falar isso, porque o rigor técnico-científico é algo que nos dá solidez. O método sólido nos permite a interpretação de resultados correta. Então, a gente preparou tudo isso ainda em 2018, academicamente, depois eu trouxe isso para a Focus, a gente foi evoluindo, tá? Criando até inclusive outros índices, como recentemente criamos o Índice de Cibersegurança da Saúde, o ICS. Depois vocês podem buscar mais informações sobre isso.
Mas esse gráfico de dispersão demonstra cada hospital avaliado. A cada ponto azul deste é um hospital. E como o Tiago bem colocou, a amplitude entre quem teve baixa maturidade digital, cerca de 22%, para quem teve 88%, é gigante. Isso mostra a diversidade também do nosso país. A ANAP tem hospitais de excelência, mas estão espalhados pelo Brasilzão. Tem hospitais em todas as regiões, tá? E isso também reflete essa nossa diversidade da área de saúde. Então, cada ponto azul desse representa um hospital. Percebam que eles se concentram ali no meio do gráfico, tá? Onde a maioria dos hospitais estão no quadrante superior direito, que nós chamamos de líderes digitais, tá? Tem aqui alguns que estão mais planejando e outros que estão adotando um pouco mais a tecnologia. Quando eu vejo esse gráfico, é, quem me chama a atenção? Obviamente, quem está em baixa maturidade geral, tá? Mas eu também me preocupo quem está mais preocupado em só adotar a tecnologia, como esse daqui, tá? Ou aquele que está só planejando, não está adotando. Então, a área ideal é esse centro diagonal aqui do gráfico, tá? E os hospitais que, por exemplo, estão aqui, né? Ele tem que caminhar sempre em linha diagonal para chegar a ser um líder digital, tá? Então, mas isso é o que tem da Cláudio, ANAP. Diga, cara. posso só fazer uma Bora, observação aqui? vamos, sim. E porque o que é interessante desse quadrante, quando a gente está falando de hospitais ANAP, majoritariamente nossos hospitais, a grande maioria deles, são no mínimo ONA nível 3. Para quem não sabe o que é ONA nível 3, é a certificação de qualidade mais alta do nível nacional ou uma acreditação internacional, que é um maquiamento de JCI, ou alguma dessas internacionais famosas. Então, aqui essa amostra já é interessante porque a gente já está falando de hospitais que, teoricamente, tem que ter já um nível, uma exigência muito grande para poder ser certificado. Então, a gente já está falando de um grupo bem seleto de hospitais. E mesmo nesse grupo seleto, a gente vê que a amplitude é muito grande, né? É verdade. Existe, nós no gráfico de 2024, geral, que foram 189 hospitais, ANAP, não ANAP, a gente viu, Tiago, uma correlação estatística positiva entre ser mais maduro digitalmente e ter outras acreditações. Ah, legal. Isso é interessante, por quê? Porque é o hospital que busca excelência na qualidade do atendimento, na segurança do paciente, na eficiência dos seus processos. Então, tudo caminha junto. A Sim. transformação digital, ela não é uma peça separada, né? Ser digital, ela é parte integrante de uma estratégia de ser mais competitivo, melhor e assim por diante, né? Então, dando continuidade, aqui a gente aprofunda em alguns elementos, tá? Um elemento que chamou a atenção dessa pesquisa nas nossas avaliações. O domínio em infraestrutura, arquitetura e segurança, ele está com um percentual muito bom, de 64%. Isso demonstra um acerto das instituições que estão preparando a base da casa. Às vezes eu comparo a transformação digital com uma casa. Então está ali no alicerce, né? Infraestrutura, arquitetura e segurança, tá? Tem algumas coisas entre ali dados e informações, e estrutura e cultura que a gente vai falar, tá? E aqui a gente vai, vocês poderão ver com calma isso, mais detalhes de como esses dados foram também plotados em diferentes maneiras, diferentes gráficos, tá? Mas investir em infraestrutura, numa boa arquitetura de soluções, tá? Com interoperabilidade interna, com segurança, cibersegurança, proteção de dados, é fator crítico de sucesso para a maturidade digital. E aqui a gente tem essa notícia boa, que os hospitais ANAP estão preocupados e trabalhando nisso, tá? Quando a gente olha serviços e aplicações, existe uma diversidade muito grande de aplicações, serviços, etc. A grandíssima maioria tem um alto nível de utilização dos prontuários eletrônicos pela equipe assistencial. Então, ó, 91% eles usam efetivamente diariamente o prontuário, os demais sistemas. Tá?
Mas quando a gente olha outros aspectos, vou pegar aqui um outro, é esse daqui, ó. Muito bem. Ser digital não é ser paperless, certo? Para ser 100% digital, eu preciso ser 100% sem papel, tá? Mas tem graduações ou gradações disso. E apenas 52% aqui, em média, se declararam como uma organização sem papel, tá? Então, a gente tem uma jornada grande aí de limpar os processos assistenciais e operacionais e financeiros, especialmente faturamento, daquela papelada. Bom, tem um sistema de primeira linha, os sistemas principais, tem certificação digital, mas muito frequentemente ainda há muito papel circulando na operação do hospital. E a gente tem que trabalhar muito nisso, porque são fontes de ineficiência e são fontes de fragilidade, de qualidade da informação e fontes e brechas de segurança da informação. Tá? Eu queria destacar outro dado aqui também importante, que tem a ver, eu vou pular um pouquinho aqui, depois a gente pode voltar a esse ponto, que tem a ver com inteligência artificial, né? A parte de inteligência artificial, eu vou buscar ali, eu queria destacar que dois pontos sobre IA, acho que está aqui mesmo, tá? Tá sim. Então, somente 23% em média, né, tudo isso é média, tá? Destacam que já adotaram a IA de alguma maneira. Adotaram a IA, né, de alguma coisa, ou no ciclo da receita, ou mesmo na parte assistencial. Então, tem uma longa jornada de IA aí pela frente, tá? Muita coisa a fazer. Muita coisa a fazer. Mas só que o que nos chamou a atenção também é um ponto positivo, é que nem está aqui nesse relatório, está no dado mais analítico, ao mesmo tempo que tem 23% da adoção de IA, 40% já estão atentos ao que a gente chama de governança de IA, fazer uso ético, adequado, governado da IA, para não gerar novos riscos assistenciais ao paciente. Então, a temática governança de IA também aparece, tá, com um destaque que me deixou muito feliz, porque está se preocupando em governar, enquanto que a adoção está mais lenta. Eu acredito nesse caminho, porque a IA não é implantar um sistema qualquer, tá? Ele transforma o meio que o médico atende, transforma, inclusive, a lógica clínica e pode trazer prejuízos financeiros ou assistenciais. Então, a gente tem que governar bem isso, tá? Recomendo que vocês se aprofundem muito também nos frameworks da CHAI, que é a Coalition for Health AI. Até fizemos um café da manhã sobre isso lá na ANAP, né? Também o Tiago participou. Eu vou encerrar aqui. Fizemos também Diga. um curso, né? Fizemos um Uma curso, claro. capacitação sobre sala cheia, acabou as vagas, tinha lista de espera, e era justamente com foco em governança de IA, né? Primeira vez que eu vi conteúdo nesse circulando entre os hospitais privados, né, com esse tema. Exato, exato. Então, deixa eu só ver se eu esqueci de comentar aqui alguma coisa, mas esses são nossos achados principais. Eu recomendo a vocês que entrem no site, a Carolina já compartilhou o link, então vocês podem baixar e analisar o conteúdo. Respondam vocês próprios ao índice e se comparem com esse documento. Aliás, usem IA para isso, né? Vocês podem responder, ver os seus índices, assim, e a gente versus esse documento aqui, versus do mundo ANAP, o que é que a gente tem? E a gente está à disposição para tirar dúvidas. Então, acho que eram os pontos principais, só revisando aqui minhas anotações. Tiago, você falou uma coisa importante sobre competência digital. Tá? Nós precisamos investir, e é esse bloquinho aqui de estrutura e cultura, tá? Nós temos que ter maior competência digital. Olha só, 35% investem, somente 35% investem em ter maior competência digital, não é só da TI. A gente está falando aqui dos executivos, dos gestores, da equipe assistencial. Esse povo todo precisa ter mais conhecimento das potencialidades que a saúde digital pode trazer. E a gente está investindo um pouco nisso.
Então, ao mesmo tempo que a gente está naquela jornada adequada, equilíbrio entre adoção e preparação, nós temos que cuidar de ter maior competência, investir mais em IA, investir mais em telemedicina, uma coisa que chamou também a atenção, está no gráfico anterior. Telemedicina é algo que os hospitais sim têm algumas áreas, mas é uma oportunidade dos hospitais usarem tecnologia para novos negócios, tá? E o uso da telemedicina pode ser ainda maior, mais amplo, fazendo com que o hospital consiga ultrapassar barreiras geográficas. Temos grandes líderes desta temática, como o Hospital ANAP, aí, obviamente, o Einstein, um líder nessa área de telemedicina, mas também o Sírio-Libanês e tantos outros que têm excelência nessa temática. Então, recomendo também se investir muito nessa área, e aqui a gente tem oportunidades de evolução, como mostra o gráfico e os resultados. Acho que é isso, Tiago. A ANAP tá bem, está no caminho certo, tem desafios pontuais, e eu queria devolver aí para você, dado esses resultados que eu comentei e os que você já tinha analisado, o que é que você acha que a ANAP, enquanto associação, poderia promover e estimular para que os hospitais ANAP tivessem maior maturidade digital? Olha, o Cláudio, boa pergunta. E eu acho que é exatamente esse o caminho que a gente se encontra hoje, né? A gente, até em parceria com vocês, fizemos uma capacitação sobre governança de inteligência artificial. Que uma das coisas que a gente reparou, eu tenho visitado muitos hospitais no Brasil inteiro, é que, falando especificamente de IA, os hospitais não sabem como usar. Todos os dias batem na porta lá do executivo de TI, três ou quatro fornecedores com uma tecnologia de IA diferente para oferecer para o hospital. E aí, às vezes, o hospital não sabe como avaliar aquilo, não sabe se aquilo é seguro. Também alguns hospitais relataram que tem muitos funcionários usando a tecnologia para ajudar em diagnóstico, ajudar em atividades no hospital, mas a gente tem que lembrar que existe uma questão de segurança aí. Eu não posso colocar um dado numa IA aberta que um dado de um paciente, por exemplo, sem ter o mínimo de segurança. Eu tenho que ter certeza que aquele dado tá seguro, ele não vai sair dali. Então, primeiro ponto que eu enxergo, e aí a sua pesquisa, a pesquisa que a gente fez junto, mostrou muito isso, que é a capacitação. Eu acho que se tem algo que a gente aqui como ANAP possa fazer pela saúde brasileira é trabalhar mais na capacitação. A gente fez em dezembro esse treinamento. A gente tá com um podcast agora, um videocast focado em IA, que tem toda semana dois episódios com o Rumel, que é um especialista nesse tema. E a pesquisa eu acho que mostra, dá um pouco do mapa, né, do que a gente precisa fazer. Espero que numa segunda rodada a gente tenha mais hospitais participando. Foram bastante hospitais, porque muitos dos nossos hospitais são redes, né? Então, a Rede D'Or, por exemplo, tem 80 hospitais no país. Eu acho que não vai responder 80 questionários. Mas então tem uma amostra muito importante ali dos hospitais, mas espero que cada vez mais a gente consiga ampliar essa pesquisa e monitorar o avanço, que eu acho que é isso que precisa, o Claudio. O que a gente não mede, a gente não melhora. Então a gente tirou uma foto agora e tiver daqui 6 meses, eu acho que seria o caminho ideal para saber se a gente tem adotado os caminhos certos. E trabalhar na É, capacitação. Eu acho que é aí que está a chave do jogo. isso aí, isso aí. Concordo contigo, porque se a gente tem profissionais capacitados, qualificados, qualificados inclusive para demandar melhor, né, o que a tecnologia digital pode fazer, a gente vai ter, portanto, a capacidade de entregar soluções mais aderentes às necessidades dos profissionais e do negócio. Então, porque tem que ter esse equilíbrio, né? Quem demanda, quem usa, né, executivos, profissionais, etc., com quem desenvolve e entrega, se eles dois conseguem conversar melhor, né, é certamente o resultado final vai ser melhor. Por isso que competência digital para a parte demandante da tecnologia é essencial. Ter conhecimento profundo na área de tecnologia, inovação, etc., pelas equipes de TI, pelas equipes de inovação e digital, também é essencial. Por isso que eu acredito muito que a capacitação, desenvolvimento profissional
está na base de tudo isso, tá? Isso sempre É, aparece em vários outros métodos, tá? Tem o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital do Ministério da Saúde, tem um domínio só para isso, desenvolvimento profissional, né? Outros da OPAS também têm sempre a indicação disso. Portanto, não é só comprar tecnologia, tem que saber demandar, saber implantar, saber usar. aconteceu um caso engraçado comigo que eu queria compartilhar. A gente teve uma missão da ANAP aqui para Israel ano passado, para visitar os hospitais e entender como que eles usam tecnologia, quais ferramentas que eles têm lá. Então, a gente viajou para Israel com 20 CEOs. E aí a gente estava andando num hospital que é um hospital incrível, que é o Sheba, que ele é listado como o Shiba. oitavo melhor hospital do mundo. E a gente passou, e a gente estava num ônibus visitando o complexo, que é muito grande, tem mais de 2 mil leitos esse hospital. Uhum, uhum, E a gente passou por um prédio que era um prédio, estava escrito lá de IA e transformação digital. Era um prédio só para isso. E aí eu peguei um dos executivos, né? Ele é um dos donos do hospital, mas ele é o CEO do hospital. Eu não vou falar o nome para não expor o hospital. Aí ele tava batendo foto. Aí eu falei, por que você tá batendo foto aí? Porque eu quero mostrar para meus sócios, porque quando eu falo que a gente tem que investir mais nisso, ele fala que é bobeira. Ele falou, eu quero mostrar como que o mundo está uhum. investindo nisso. Tem um prédio para isso. Então, para muita gente isso é um tabu ainda, né? Para muita gente isso aí é mais uma febre e vai passar. Mas não, quem está acompanhando a inteligência artificial já é realidade, já não é mais futuro, é realidade, né? Uma coisa que a gente tem também dado muita atenção, Tiago, é como é que essa febre ela não passa, né? Aliás, como essa febre ela passa e deixa o legado, que é uma IA que possa ajudar a ganhar sustentabilidade do sistema de saúde, mais segurança, etc. E para isso a gente precisa escolher bem, né? Eu estou muito também envolvido com a Chai e uma coisa que a gente tem trabalhado por lá chama AI Intake. O que é isso? É quais são os critérios para escolher uma ferramenta de IA. Porque tem desde definir qual é o risco desta IA, qual é o risco que ela tem. Se é uma IA que faz um laudo automático, é um risco maior do que uma IA que, ainda continuando a jornada do paciente, um IA que propõe horários para uma consulta, ou faz algum cálculo automático, ou alguma coisa de ajuste de conta para fins de faturamento. São riscos absolutamente diferentes. Então, a gente tem trabalhado para orientar como isso deve ser melhor escolhido, melhor governado, melhor implantado e monitorar se está no caminho certo. Bom, mas vamos abrir aqui nesses últimos 10 minutos para, se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa aqui, só mandar a pergunta no chat, tá? A Carolina já disponibilizou aí alguns links. Quem quiser responder ao índice, está aí o endereço que termina com DMIH, tem um mapa, né, de 2024 e tem um endereço também do mapa ANAP específico também no site da Focus, tá? Então vocês podem usar isso. Carolina. Isso, pessoal. Eu vi aqui que algumas pessoas comentaram que estava dando um erro. Por favor, me manda no meu e-mail que eu vejo o que aconteceu e manda o material. Mas eu vi que muita gente aqui já baixou, então depois contem pra gente o que vocês acharam, vai dar tempo de ler com calma. E como sempre, tanto eu quanto o Thiago também e o Cláudio, a gente está super à disposição para conversar com vocês sobre os resultados. E para quem perguntou também, até o final do dia hoje, essa gravação vai estar no YouTube. Então, para quem quiser assistir de novo ou compartilhar, vai estar no YouTube da Folks. É. Tem uma Ó, pergunta legal aqui, Tiago. Ó. O César está perguntando se vocês pesquisam os aspectos que limitam a adoção das tecnologias. César, nesse método, a gente, ao longo do tempo, tem tentado estabelecer correlações estatísticas, tá? Entre os subdomínios. Então, no ano passado, eu respondi aqui para o Tiago, dizendo quem tem acreditação tem maturidade digital mais alta. Uma outra achado que pode responder a sua pergunta, não só limita, mas no minha resposta aqui impulsiona, é que uma equipe de TI com maior conhecimento da área assistencial também eleva a maturidade digital, tá?
E essas correlações estatísticas, a gente tem usado alguns métodos e a gente está agora chegando quase no limite positivo de usar métodos estatísticos, especialmente um chamado CROMBA, tá? E aí o CROMBA, ele é um método estatístico que consegue fazer correlações entre variáveis independentes e a gente pretende com isso dizer por que que o hospital A ou B teve uma maturidade digital maior? Foi porque investiu em competência digital, ele investiu em equipe, ele tem governança, ele tem estratégia, porque aí a gente consegue identificar aquilo que não só limita, mas que impulsiona a transformação digital. Tá? Então, a gente tem já algumas evidências e a gente quer ter mais evidências estatísticas para comprovar o que é uma experiência de todos nós ou é apenas uma percepção, tá? Tem uma pergunta aqui, Cláudio. Depois tem a do Lúcio, se você quiser responder, mas tem uma pergunta da Caroline que, para fornecedores e parceiros dos hospitais, teremos acesso ao posicionamento de cada hospital com relação ao seu nível de unidade? A resposta da Caroline é não, porque para a gente preservar a integridade do hospital, marca e tudo mais, essa pesquisa foi anônima. A própria Focus não teve acesso aos dados dos hospitais. A gente entende que o objetivo aqui não é expor, é crescer em maturidade. O hospital ele tem acesso ao nível que ele está relacionado aos outros. E o hospital que preencheu a pesquisa da ANAP e é da ANAP, quiser ter mais detalhes sobre o resultado dele, pode me procurar que eu vou encaminhar vocês para a Focus. Mas a gente não pode divulgar esse dado, porque senão a gente fere aí um compromisso que eles têm com os hospitais. Exatamente, é isso aí. Nosso amigo aqui, Ailton Brandão, né? Tudo bem, Ailton? Bom ver você aqui. Pergunta, que caminhos você recomenda para aumentar a integração entre as áreas de TI e as áreas existenciais, né? Como fazer com que falem o mesmo idioma? Minha resposta vai ser altamente enviesada, porque exatamente é o papel que eu, pessoalmente, como profissional médico, né, e que também me especializei em TI, né, o que hoje nós chamamos dessa combinação de saúde digital, é o que eu acredito, Ailton. Eu acredito que precisa de intérpretes, porque os idiomas são diferentes, né? Um é da área de negócio, da área existencial, o outro é da área de tecnologia, um é da área muito mais operacional, então você precisa de intérpretes para que essa conversa flua melhor. E a saúde digital tem os seus próprios métodos, tem os seus próprios temas e tópicos, então eu acho que para aproximar uma área da outra, ter essas pontes, muitas vezes personalizadas em figuras como o CMIO, que é o Chief Medical Information Officer, que é o médico responsável pela área de informática clínica, ajudam nesse diálogo, né? Às vezes outros trabalhos específicos que a gente também, com a equipe que transita entre essas temáticas, pode e tem ajudado, tá? Então, eu acredito que precisa de gente que fale os dois idiomas. Esse é um ponto. Eu queria ver uma pergunta legal aqui do César. Na visão de vocês, quais são os maiores imitadores? Financeiro, RH, infra. Aí eu queria trazer um dado de uma outra pesquisa NAP, que a gente também está no site da NAP, vocês podem acessar, uma pesquisa que a gente fez com a Volter, que mais de 80% dos hospitais privados dispõem de soluções de IA. Mais de 80% dos hospitais privados da ANAP, e essa pesquisa foi respondida por 96 hospitais. Mas 74% se sente pouco preparado para as transformações. Isso o próprio hospital respondendo. E na pesquisa tem um dado que revela que a qualidade dos médicos recém-formados é preocupante em 95%. Uhum. 95% dos respondentes dizem que a qualidade da formação médica pode ser preocupante. E 74% não se sente preparados, ou seja, está todo mundo utilizando a inteligência artificial. A grande maioria dessas pessoas não se sentem preparadas e ainda tem um problema de formação. Aí quando eu falo médico, mas aí a gente pode colocar na assistência como um todo. Existe uma preocupação. Saiu também um outro estudo recente e que falou exatamente da qualidade do ensino, né, nas faculdades de medicina. Então, assim, eu acho que existe. E aí, quando a gente fala de tecnologia, também é um problema, porque não tem muito conteúdo. Não tem conteúdo muito em português sobre tecnologia, né, Cláudio? A gente Uhum, publica verdade. muito pouco no Brasil. Então, eu acho que existe um problema financeiro. Cada vez mais.
os hospitais estão mais espremidos financeiramente, então acho que existe um problema financeiro que limita a capacidade de investimento. A gente tem uma outra pesquisa ANAP que fala sobre a dificuldade da relação com as operadoras e que esse problema de relação com as operadoras limita o investimento. Tem uma pesquisa nossa que fala sobre isso. Ele mencionou aqui RH é um problema, porque a gente não tem mão de obra muito qualificada, e infra também está ligado à questão do investimento financeiro. Então, Uhum, uhum. eu diria que a gente tem um problema de capacidade de investimento e um problema de mão de obra. Eu acho que esse é a maior dificuldade. E, por último, um problema de técnica, né? De qualidade de ensino que tem caído nos últimos anos. E isso eu não estou falando com machismo, mas com pesquisas que têm demonstrado isso. É, exatamente, eu concordo com todos esses pontos, viu, Thiago? Também a gente tem visto em outras pesquisas e também na prática, né? Isso temos percebido. Tem uma outra questão aqui que fala sobre análise de dados, né? O desafio de integração de dados, no qual tem fragilidade que organizações enfrentam uma vez que já tem várias IAs consumindo esses dados. Então, a Esther trouxe isso daqui e eu queria responder dizendo que um ponto-chave para isso é governança de dados. A gente também investigou isso, vocês vão encontrar no estudo o quanto as instituições estão preocupadas em ter governança de dados ou não. O dado tem que ser seguro, íntegro e de qualidade para tomar a decisão, com ou sem IA, né? Por isso que governança de dados é tão importante para os hospitais, o que conversa com a administração de dados, que conversa com validação de indicadores e tudo mais. Mas a base de tudo isso é o dado confiável, né? Uma outra pergunta aqui, ó, Tiago, sobre se existem estudos ou evidências de causa e efeito entre ser mais digital e a satisfação do paciente e do familiar. Conhece alguma coisa assim? Olha, um bom insight para a gente fazer, né? Essa Bom insight. correlação. Eu não conheço. Eu não, para ser honesto, tirando a pesquisa que vocês já faziam, né, a gente não tinha ela dentro do universo ANAP, eu não conheço nenhuma outra pesquisa aqui no brasileira que fale sobre isso. Não sei se você tem, você mencionou ali do Ministério, né? É, Mas não tá um pouco longe aqui da nossa realidade de hospitais privados. Mas eu não conheço, e essa correlação não. A gente até discutiu, né, em algum momento, porque a gente, a ANAP tem o sistema de indicadores da ANAP, que é o observatório, e em algum momento a gente conseguir correlacionar os hospitais que têm alta maturidade digital com desfechos clínicos. Eu acho que esse é o sonho de exato. consumo, né? É como que a gente casa. Esse é o sonho, esse é o meu sonho, Tiago. Eu gostaria muito de cruzar indicadores assistenciais, operacionais e também indicadores financeiros para ver se ser maduro digitalmente tem essa correlação estatística com outros indicadores. Nós fizemos isso em contextos mais específicos, por exemplo, nós fizemos para uma rede de hospitais com cerca de 30 hospitais. Tem alguma relação estatística, mas o N, que são só 30 hospitais, não deu a comprovação estatística necessária, mas é um ótimo trabalho. Nós já começamos a coletar voluntária a resposta no final, alguns desses indicadores, na hora que termina a resposta ao DMI, para ver se a gente consegue alguma coisa. Mas ainda é um campo a ser explorado, tá? Eu acho que a gente, Gente, é isso. coletando mais dados, a gente vai chegar lá, né? Eu acho que o nosso próximo grande passo é esse, né? Começar a correlacionar isso com resultado. Porque o bom hospital padrão lá que a gente pega aqui na ANAP tudo dentro do hospital tem que ser centrado no paciente. Então, quando eu negocio com uma operadora, eu tenho que ter baseado no resultado da melhora da saúde do paciente. Quando eu invisto na tecnologia, é com foco em melhorar a saúde do paciente. Então, nada mais do que esses estudos eles chegarem nessa linha, né? Exato. Para fechar esse tópico, respondendo aqui a Jennifer, existe uma publicação da Chai fazendo a correlação entre satisfação dos pacientes e IA especificamente, e inclusive de o quanto o paciente se sente seguro numa instituição que usa IA. Mais seguro, menos seguro, mais confiável, não, com o médico revisando o que a IA está fazendo, sem médico revisando a IA está fazendo.
eu posso depois compartilhar com vocês, é algo que a gente depois pode trazer aí, tá? Acho que com isso a gente consegue encerrar aqui, né, Tiago? Queria passar a palavra para você encerrar esse nosso momento aqui. Agradecer mais uma vez a parceria da ANAP, agradecer todos vocês que estão aí conectados, e a gente está à disposição, como Fogos, também para apoiá-los nessas temáticas todas que nós falamos aqui, de inteligência artificial, de transformação digital, de avaliação da maturidade digital, processos, etc. Tá? Tiago, está com você. Muito obrigado, meu amigo. Cláudio, foi um prazer participar com vocês. Tecnologia é um tema que eu sempre gostei, apesar de eu não ser um profissional de tecnologia exatamente, mas é uma área que eu sempre estou envolvido. A ANAP defende essa causa. Tem uma pergunta aqui da Antônia que ela falou sobre o decreto e o que que a gente tem feito. Aí você bem mencionou, a ANAP ela é dividida em 20 grupos de trabalho, então tem várias temáticas, comercial, financeira, e tem a temática de inovação e tem a temática de tecnologia. Então a gente tem um grupo de trabalho que reúne todos os diretores de tecnologia de todos os hospitais ANAP, os 200 hospitais, desde o Hospital Albert Einstein até o hospital lá do Acre. Vai ter um representante desse hospital nesse grupo. E tudo que acontece, os decretos, os projetos de lei, tudo está sendo discutido no Congresso e Senado em tempo real. A gente leva para o grupo de trabalho, discute lá, tenta formatar o melhor modelo e devolve para o Congresso e Senado para que a gente não deixe na mão de pessoas que não são tão técnicas, que nunca entraram dentro do hospital, decidirem coisas que vai impactar na realidade dos hospitais e dos pacientes no futuro. Então a gente tem feito muito esse trabalho e tudo que vem de novidade a gente discute nesses grupos de trabalho e parceria com a Focus sempre tem sido muito positiva. Essa pesquisa a gente vai divulgar lá também. Mas eu queria terminar agradecendo. Parabéns pelo trabalho, pela qualidade da pesquisa. Espero que a gente consiga fazer novas rodadas com mais hospitais e que a gente consiga de fato correlacionar com quanto que isso trouxe de benefício para o paciente. Porque sempre esse é o nosso fim. Tudo que a gente faz aqui é pensando no paciente no final. Muito obrigado, Carolina, Cláudio. Eu acho que foi boa primeira pesquisa e a gente tem muito ainda para coletar de frutos e fazer novas frentes. Muito bom. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos.